Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Abençoe este novo dia, que a tua presença em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 7 a 11, que diz assim: Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje em dia existem muitos tratamentos e cirurgias estéticas para melhorar a saúde e a aparência das pessoas. Tem tratamento para rugas, celulite, remédios e cirurgias para emagrecer, tinturas para mudar a cor dos cabelos. Algumas pessoas que acabaram de tantos tratamentos que fizeram e cirurgias se transformando em pessoas totalmente diferentes porque mexeram com o seu corpo de uma maneira que foram transformadas em outras pessoas. Não é errado melhorar a saúde e a aparência, só precisa cuidar para não exagerar, não é? Mas existe um contraste muito grande com o cuidado do corpo e o cuidado da alma. Muitos cuidam tanto do corpo que vai acabar em um caixão um dia quando morrer, e esquecem de cuidar da alma que não morre, é eterna. O apóstolo Paulo está repreendendo os cristãos da cidade de Corinto, porque ele ficou sabendo de vários problemas espirituais e de conduta moral entre os cristãos, e a própria igreja que estava aceitando as pessoas, mesmo elas vivendo em pecados sem arrependimento. Paulo trata no capítulo 6 de vários pecados, começando por disputas judiciais entre os irmãos da igreja. Ele já disse que é um testemunho muito ruim se dois cristãos que dizem que amam a Deus e amam as pessoas não conseguem se entender em questões terrenas e precisam de um juiz secular para resolver as divisões entre eles. Paulo, no texto de hoje, diz assim: pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Todos nós somos pecadores e merecemos com justiça o castigo de Deus neste mundo e no inferno. Não fazemos o certo e vivemos pecando por pensamentos, palavras, ações e omissões. Graças ao amor eterno de Deus por cada pessoa deste mundo em Cristo, que nós recebemos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu na cruz toda a ira e castigo eterno de Deus em nosso lugar, como nosso substituto, e pagou a nossa culpa e a nossa dívida perante Deus.
Única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós obtemos de graça e por amor o presente do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Embora a salvação já foi feita por todos, para todos os seres humanos, é necessário cada um recebê-la mediante uma mudança de vida que chamamos de conversão. A conversão envolve o arrependimento dos pecados, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o pedido de perdão a Deus dos seus pecados e o desejo sincero de viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Como diz o apóstolo Pedro em Atos 13, 19 e 20: portanto, arrependam-se, voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o desejo de viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. Temos o desejo de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Para isso é necessário a luta contra as tentações e o pecado. Nesta luta contra o pecado, nós falamos juntamente com o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Por isso o apóstolo Paulo diz que quem vive em pecado, e ele cita alguns exemplos, não é cristão e não vai para o céu quando morrer. Existe uma diferença entre pecar porque acabou caindo na tentação e no pecado, e o vivenciar o pecado achando que isso não vai dar nada e não temendo a Deus. Paulo diz assim: mas vocês foram lavados do pecado, santificados, separados para pertencer a Deus e justificados, aceitos por Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Neste texto, Paulo usa 3 palavras muito importantes para nós. Primeira, ele diz que nós fomos lavados dos pecados, isto é, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, nós obtivemos da parte de Deus perdão dos pecados. Nós fomos como lavados os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. E fomos perdoados por Deus através de Cristo. Como uma roupa suja é lavada e a sujeira é tirada, nós não queremos mais nos sujar com o pecado. Imaginei agora você ou eu, que acabamos de nos sujar em uma poça de lama no meio da rua. Chegamos em casa e a primeira coisa que vamos fazer, o que é? Tomar um banho para nos limpar. No outro dia, a mesma poça de lama está lá na rua esperando por nós. E o que nós fazemos? Caímos nela? De jeito nenhum. Vamos desviar dela para não nos sujarmos mais. Assim é o pecado e o arrependimento. Não queremos mais fazer o pecado porque fomos lavados em Cristo e agora temos uma nova vida e não queremos mais cometer pecados. Segundo, ele diz que nós fomos santificados, isto é, fomos consagrados a Deus, separados do mundo para viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus e dedicar a nossa vida para adorar, servir e obedecer àquele que sofreu e morreu para nos salvar, Jesus Cristo. Terceiro, ele diz que nós fomos justificados, isto é, fomos aceitos por Deus mediante a fé em Cristo. Por nós mesmos somos pecadores, perdidos e condenados ao inferno, mas porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz e veio a nós no batismo e na sua palavra, entrando em nossos corações e em nossas vidas pela ação do Espírito Santo, que Deus nos olha e nos aceita, porque Ele vê em nós Jesus Cristo. Assim, Ele nos vê como santos e por isso nos declara justos e nos aceita como seus filhos e filhas, porque Cristo vive em nós. Estimado irmão e irmã, lembre sempre que nós temos um Deus maravilhoso, perdoador e amoroso, na fé em Cristo.
Sem Cristo, Deus é o juiz que julga o pecador e o condena ao inferno. Assim, Paulo diz que nós que temos um nome a honrar em nossas vidas, e esse nome é cristão. Que nossos pensamentos, palavras e atos reflitam a fé em Cristo que temos em nossos corações. Não vivamos em pecado que causa desgraça, sofrimento e morte, mas procuremos viver na fé em Cristo e fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Efésios 4:24 diz assim: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna no inferno para a maravilhosa luz da salvação. Pelo sofrimento e morte de Cristo na cruz, os nossos pecados foram lavados, perdoados, e nós agora temos um nome novo, cristãos. Que nós possamos viver a nossa vida de fé, esperança e amor segundo a Tua santa palavra. Que possamos evitar o pecado que mancha, que suja a nossa vida espiritual, e que possamos fazer o máximo para sermos consagrados, dedicados a Ti, em tudo o que fazemos, falamos e até pensamos. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.